Vamos lá, sétimo ano. Tudo bom? Bom, a última aula eu deixei com vocês um texto sobre coesão e coerência. O que é coesão e coerência? O que é isso? A coesão e coerência é pensar diretamente num texto, né? A gente pensa no texto e os dois sempre irão caminhar juntos para que tenha um texto bem claro e objetivo. Então eu não posso andar com a coesão sem a coerência dentro do meu texto. Os dois eles têm que caminhar para que o meu texto seja claro, que eu possa entender, que o outro leitor possa entender o meu texto. Então a coesão e a coerência elas têm que caminhar junto, né? Vamos ver aí o que é uma coesão textual. A coesão textual é a ligação entre partes de um texto obtida a partir do uso de operadores linguísticos e específicos. O que são esses operadores linguísticos e específicos, né? São as conjunções, os conectivos, os advérbios, os substantivos que farão a ligação dentro da minha oração. A coesão ela trabalha principalmente a gramática e a escrita de um texto, para que a sua informação para que você possa passar a sua informação de uma maneira bem clara, uma maneira objetiva. Então, vocês têm que ficar atentos nos conectivos que nós colocamos dentro do texto. Não usar palavras repetidas, fazer uma ligação com atenção, entendeu? Coerente com sentido. Vamos observar aí o exemplo. Carmen é uma boa aluna. Carmen é estudiosa, Carmen vai à escola todos os dias. Olha quantas Carmens tem no primeiro texto. O que eu vou fazer? Eu vou corrigir esse texto de uma forma que entre a minha coesão aí, né? Colocando o quê? Um conectivo para que minha frase não fique repetitiva, igual a frase anterior. Carmen é uma boa aluna que vai à escola todos os dias. Eu fiz o quê? Uma boa escrita. Eu usei a gramática, colocando meus conectivos dentro da minha oração para que ela tenha o quê? Um sentido completo, para que ela não fique de uma forma repetitiva. Entenderam? Então, vamos mais uma vez. A coesão, ela trabalha a estrutura do texto. Ela trabalha a forma da gramática e a escrita. Tá ok? Vamos lá ver o que é a coerência. O conceito de coerência refere-se ao nexo entre ideias, acontecimentos, circunstância. A coerência é um resultado da não contradição entre as partes do texto e do texto em relação ao mundo. É um instrumento que o autor vai usar para conseguir encaixar as peças do texto e dar sentido completo a ele. Então, como eu falei com vocês, a coesão eu trabalho a estrutura. Já a coerência é a lógica da escrita, ou seja, as ideias bem organizadas. Eu uso as minhas ideias, organizo elas direitinha para que eu possa escrever e o meu leitor eu entender o que está escrito naquele texto, tá? Porque quando eu tenho a coesão, vocês irão usar palavras adequadas para trazer as informações claras e objetivas dentro da minha coerência. Por isso que eu tenho que caminhar com os dois. Eu não posso caminhar sozinho, porque se eu não escrever corretamente, eu não vou ter uma coerência também correta, né? Não vou ter um sentido dentro da minha oração, vai estar faltando alguma coisa. A coerência ela tem a ver com o mundo das ideias apresentadas, uma lógica entre si. Então, vamos ver um exemplo. Temos esses exemplos aí. O doente não foi, estava à aula ele. Tem coerência, tem coesão nisso tudo? Não. Não tem lógica, não estou entendendo. Você vai falar, o que, professora? Eu não entendi, o que vocês estão falando? Não tem coerência nisso tudo. Agora observe, primeiro eu vou organizar as minhas ideias. Ele estava doente, não foi à aula. Aí tem uma coerência já. Já comecei a entender o que ele queria dizer na frase anterior. Então agora eu vou usar minha coesão, né, para completar minha frase. Ele estava doente, por isso não foi à aula. Então quer dizer, eu usei aí o meu conectivo,
né, uma relação de consequência, eu usei um conectivo, fiz uma coerência dentro da minha oração, então ela teve o quê? Um sentido completo. Para isso, eu usei o quê? Os dois termos. Usei a estrutura da minha frase, que é a coesão, e usei a coerência, que é o quê? A lógica da escrita. Organizei as minhas ideias e escrevi ali. Porque se eu deixasse como primeiro exemplo, doente não foi, estava a aula dele, não vou entender nada, né? É a mesma coisa se eu disser, eu nasci com 18 anos. Lógico que se você for usar com sentido figurado, de um outro texto, de uma outra função, você vai ter uma visão diferente, que você pode dizer que sofreu um acidente e renasceu aos 18 anos, mas ninguém nasce nos 18 anos, nasce com 18 para depois voltar a beber e para continuar crescendo. Não é bem assim. Então tem que ter uma sequência, uma lógica entre tudo. Entenderam até aí? Entenderam que é coesão e coerência? Entenderam que a coesão é uma estrutura e a coerência é a lógica da escrita. Os dois têm que caminhar junto. Os dois têm que estar caminhando, tendo uma relação entre si, né? Eles têm que ter uma relação entre si. Então, vamos fazer o seguinte. Eu passei uma folha de atividades, deixei lá na plataforma para vocês. Vou dar um tempo para que vocês façam essa atividade. Depois nós vamos corrigir junto e eu vou fazer a pergunta e vocês vão me dar a resposta. Tá ok? Vamos lá.